E aí, galera do primeiro ano, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química do Setor B. Hoje a gente já passou por todos os tipos de ligações químicas, falamos de ligações iônicas, covalentes e metálicas, e agora a gente vai começar a olhar um pouquinho mais de perto para as substâncias moleculares, ou seja, aquelas que fazem ligação covalente. E vamos ver uma série de... A gente falou pouco sobre as propriedades dessas substâncias justamente porque a gente vai estudar um pouquinho da estrutura delas para entender as suas propriedades. Então a gente começa esse estudo falando sobre a geometria molecular. A gente viu que as substâncias iônicas e metálicas elas fazem aquelas estruturas tridimensionais, já as substâncias moleculares não, elas formam essas moléculas que são essas estruturas finitas e bem menores. Só que cada tipo de molécula vai ter uma geometria diferente, dependendo de quem são os átomos que formam essas ligações, que tipos de ligações são, e entre outros fatores que a gente vai ver hoje. E essa geometria está diretamente relacionada às propriedades que cada uma dessas substâncias vai ter. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Quando a gente fala de geometria molecular, a gente está falando sobre a posição relativa dos núcleos atômicos. Então, sempre quando eu estou olhando para uma molécula, eu estou comparando as posições dos núcleos atômicos uns com os outros. Tá bom? Vamos olhar primeiro para as moléculas diatômicas. Então, o que são moléculas diatômicas? Como o nome diz, são aquelas que só têm dois átomos. Então, tem aqui uma molécula de H2, de hidrogênio, uma molécula de HCl, um ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Se a gente só tem dois átomos formando essa molécula, significa o quê? Que um em relação dos outros, eles estão em uma linha reta, certo? Então, todas as moléculas diatômicas são lineares. Então, quando a gente fala qual é a geometria da molécula do hidrogênio, ela é linear, porque a geometria, a forma geométrica que une esses dois átomos é uma linha reta. Então, quando a gente olha aqui, tem aqui os modelos tridimensionais para a gente dar uma olhada um pouquinho melhor. Então, aqui os modelos são representados também os átomos por esferas e as ligações por esses bastões. E a gente vê que quando só tem dois átomos, independente de que átomos sejam esses, sempre vai ser uma linha reta. E essa molécula vai ser linear. Beleza? Agora, e quando essa molécula tem mais do que dois átomos? Quais são os fatores que vão influenciar nessa geometria dessas moléculas? Então, para explicar essas geometrias, existe uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, tá? Que ela é conhecida popularmente pela sua sigla, VSEPR, que vem do inglês, Valence Shell Electronic Pair Repulsion, tá? Também conhecida como VSEPR, tá? Então, se alguém falar lá da teoria VSEPR, está falando sobre essa aqui. Embora no nome da teoria e na sigla apareça aqui essa palavra pares eletrônicos, não é bem o jeito mais certo de falar sobre isso. Então, a gente, em vez de usar pares eletrônicos, a gente vai usar nuvens eletrônicas. Tá bom? Então, a gente não vai se referir às estruturas que eu vou explicar daqui a pouquinho como pares eletrônicos, e sim como nuvens eletrônicas. Tá bom? Então, o que diz essa teoria da repulsão das nuvens eletrônicas da camada de valência? Ela diz que as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central... Lembra quando a gente fez as estruturas das substâncias de ligação covalente e a gente sempre achava quem que era o átomo central? Então, a gente sempre vai estar olhando para esse átomo para identificar qual que é a geometria. Então, as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central se repelem e ficam o mais afastado possível umas das outras. Então, se a gente tem um átomo central, tem nuvens eletrônicas ao redor dele, como as nuvens eletrônicas, elas são regiões ricas em elétrons, têm carga negativa, elas vão se repelir entre si. Então, elas vão ficar o mais longe possíveis umas das outras. Mas como elas estão ao redor do átomo central, tem um átomo central aqui, elas estão em volta, o se afastar delas não é se afastar no espaço, é se afastar aumentando os ângulos entre umas e as outras. Tá? O que são essas nuvens eletrônicas, então, que a gente está falando? Uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação covalente simples, que é representada por um tracinho ou um par de elétrons compartilhado. Pode ser uma ligação covalente dupla, que é representada por dois tracinhos ou dois pares de elétrons sendo compartilhados. Uma ligação covalente tripla, que são ali os três tracinhos que a gente representa nas ligações, ou três pares de elétrons sendo compartilhados, ou então um par de elétrons não compartilhado. Tá? Mas notem, gente, que uma ligação dupla, mesmo sendo duas ligações, ela conta como sendo uma nuvem eletrônica.
Uma ligação tripla, a mesma coisa, são 3 ligações, porém isso configura uma nuvem eletrônica. Agora, os pares de elétrons não compartilhados, não. Cada par é uma nuvem independente, pode ter mais de um na mesma molécula, a gente já vai ver, tá bom? Então, como que a gente faz para identificar as geometrias? Então, vamos ver primeiro aqui com estruturas genéricas, depois a gente olha para moléculas que existem, ok? Então, assim, vamos supor que a gente tenha um determinado átomo central e tem dois pares, né, ou duas nuvens eletrônicas ao redor deles, independente de quais são aquelas duas nuvens, sejam ligações simples, duplas, triplas, tanto faz. Tá bom? Se existem duas nuvens eletrônicas ao redor, elas vão ficar o mais longe possível uma das outras. Como que elas fazem para ficar o mais longe possível uma das outras? Elas se afastam ficando com um ângulo de 180 graus, ou seja, uma de cada lado desse átomo central. Certo? Então, sempre quando a gente tem duas nuvens eletrônicas, a geometria que essas nuvens adquirem é uma geometria linear, ou seja, fica uma para cada lado do átomo central. Quando a gente pensa na molécula, né? Se esse aqui é o átomo central, quer dizer que essa nuvem é uma ligação e aqui tem um átomo, essa nuvem é outra ligação e aqui tem outro átomo, como é o mostrado aqui. Então, esses círculos vão ser os átomos ligantes. Então, eu tenho um átomo central, duas nuvens eletrônicas, duas ligações, uma para cada lado, com dois átomos aqui. A gente forma uma molécula que tem geometria linear, como essa aqui. Olha lá, tem um átomo central, a gente tem duas nuvens eletrônicas, uma para cada lado, que são justamente as ligações com esses outros átomos representados aqui. Ok, gente? Então, aqui agora, e se a gente tiver três nuvens eletrônicas ao redor desse átomo central? Essas três nuvens elas vão ficar o mais afastado possível uma das outras. Então, se a gente tem três nuvens ficando mais longe que dá para ficar uma das outras, elas formam um triângulo, né? Uma estrutura plana aqui com um ângulo de 120 graus afastado cada uma delas. Tá certo? Então, a estrutura das nuvens eletrônicas, quando existem três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, é uma estrutura triangular. Ok? Agora, quando essas três nuvens eletrônicas são três ligantes, ou seja, essas três são ligações, quer dizer que tem um outro átomo ligado aqui e outro aqui, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de trigonal, ou trigonal plana, ou triangular. Tá bom? Então, sempre que falar que uma substância tem uma estrutura trigonal, significa o quê? Que ela tem três nuvens eletrônicas e três átomos ligantes, que é uma estrutura como essa aqui. Então, tem um átomo central, três ligações aqui, que são três nuvens eletrônicas com três átomos, e não tem mais nenhuma par de elétrons não compartilhado, né? As três nuvens eletrônicas são as três ligações, certo? Então, aí a gente tem uma estrutura que, notem como ela é plana, né? Formando um triângulo. Ok? Então, essa é a estrutura trigonal plana. Agora, se dessas três nuvens eletrônicas, duas delas forem ligações, com dois ligantes diferentes, e uma delas for um par de elétrons não compartilhado, aí a estrutura que a gente tem é uma estrutura angular, uma geometria angular. Né? A estrutura das nuvens eletrônicas é um triângulo, mas quando a gente vai dar um nome para a geometria da molécula, a gente só conta os átomos. Né? Então, os átomos, está vendo aqui, ó, eles formam um ângulo. Então, essa geometria a gente chama de angular, que é o caso aqui dessa molécula. Então, a gente tem aqui ó, um átomo central, a gente tem duas nuvens eletrônicas, que são as duas ligações com esses outros átomos aqui, e a gente tem mais uma nuvem eletrônica que está aqui, que não está representada na geometria, mas que ela existe aqui. Se ela não existisse, iam ser o quê? Só duas nuvens eletrônicas, as duas ligações, e essa molécula ia ser linear. Por que ela não é linear? Porque tem mais um par de elétrons aqui não compartilhado, que empurra esses outros para longe dele. Certo? Então, a gente tem uma molécula angular. Sempre que a gente tem três nuvens eletrônicas, mas só dois átomos ligantes, essa geometria ela é angular. E agora, quando a gente tem quatro nuvens eletrônicas ao redor desse átomo central, a gente tem uma geometria dessas nuvens que é uma geometria tetraédrica. O que é um tetraedro? É uma estrutura tridimensional que é uma pirâmide de base triangular. Tá? E o ângulo de separação entre essas ligações é aqui em torno de 109 graus. Tá? Quando essas quatro nuvens eletrônicas são quatro ligações que esse átomo central faz com quatro outros ligantes,
A gente tem uma molécula que tem geometria tetraédrica, certo? Então, o que é essa molécula com geometria tetraédrica? É isso aqui. Olha lá, tem um átomo central, está ligado com 4 outros átomos. Tá? Notem que ela é uma estrutura tridimensional, ela não forma uma cruz, ela forma aqui uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, essa pirâmide de base triangular é o que a gente chama de tetraedro. Tá? Então, sempre que tem um átomo central com 4 ligantes e 4 nuvens eletrônicas, essa estrutura ela é tetraédrica. Quando a gente tem esses 4 nuvens eletrônicas, então as nuvens formam essa estrutura tetraédrica, mas uma dessas nuvens, na verdade, é um par de elétrons não compartilhado, e as outras 3 são ligantes. Então, a gente forma uma geometria que a gente chama de piramidal. Então, a geometria piramidal é essa aqui. Ó. Notem que ela também é uma estrutura tridimensional. A gente tem um átomo central ligado nesses 3, que estão apontando meio que para o mesmo lado aqui, formando uma pirâmide. E aqui para cima, ó, teria um outro par de elétrons não compartilhado. Por isso que essa estrutura aqui ela não é trigonal plana. Né? Ela forma um triângulo, mas ele não é plano, ele é tridimensional. Na verdade, ele forma uma pirâmide, por isso o nome piramidal. Certo? E se tem 4 nuvens eletrônicas formando essa estrutura tetraédrica, mas somente 2 delas são ligações químicas, ou seja, ele só tem 2 ligantes e 2 pares de elétrons não compartilhados, essa estrutura também vai ser angular. Então, ela vai ser, ó, tá vendo? A gente tem aqui um átomo central, a gente tem 2 ligantes e aqui teria mais 2 pares de elétrons não compartilhados, né? Então, essa estrutura também é angular, né? Quando a gente analisa esses 3 átomos, ó, tá vendo? Ele forma um ângulo aqui. Então, essa estrutura também é angular, tanto aqui quanto aqui. A diferença é o quê? É o ângulo, né? Aqui o ângulo é de 120 graus, aqui o ângulo é de cerca de 109 graus. Mas a geometria tem o mesmo nome, que é a geometria angular. Tudo bem? Então, aqui, analisando alguns casos de átomos mais reais. Como que a gente faz? Se a gente tem a fórmula de uma substância, como que faz para a gente determinar qual que é a geometria? Então, a gente vai primeiro desenhar a sua fórmula eletrônica. Então, se eu tenho aqui HCN, eu vou ver que eu tenho um carbono, que é o átomo central, fazendo uma ligação simples com o hidrogênio e 3 com o nitrogênio, né? Compartilhando 3 pares de elétrons. Aí a gente vai ver quantas nuvens eletrônicas esse cara tem. Ele tem 2 nuvens. A ligação tripla é uma e a ligação simples é outra. Se ele tem 2 nuvens eletrônicas, essas nuvens estão dispostas linearmente. Né? Então, quando a gente pensa que aqui desse lado tem um hidrogênio, aqui do lado tem um carbono, a gente vê que tem uma molécula que ela é linear. Tá? Então, lembre-se, sempre quando tem 2 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, é uma molécula linear. Vamos olhar aqui o CH2O. Né? Então, eu tenho o quê? Um carbono, que é o átomo central, compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio, outro par de elétrons com outro hidrogênio e mais 2 pares de elétrons com oxigênio. Né? Vamos olhar aqui, ó, são 3 nuvens eletrônicas. Né? São uma ligação simples, outra ligação simples e uma ligação dupla. 3 nuvens eletrônicas se dispõem aqui na fórmula de um triângulo. Né? E essas 3 nuvens eletrônicas são ligações, aqui com 2 hidrogênios e um oxigênio. Portanto, essa molécula ela é trigonal plana. Quando a gente olha aqui o ozônio, o O3, a gente tem aqui um oxigênio que faz uma ligação dupla com outro oxigênio, faz uma ligação simples com esse outro oxigênio e tem um par de elétrons não compartilhado. Então, ele tem 3 nuvens eletrônicas. As 3 nuvens eletrônicas formam, então, esse triângulo aqui. Só que dessas 3, só tem 2 ligantes. A outra é um par de elétrons não compartilhado. Então, aqui, essa molécula ela é angular. 3 nuvens eletrônicas, 2 ligantes, igual a geometria angular. Quando a gente tem aqui, agora, o tetracloreto de carbono, CCl4, ele tem 4 nuvens eletrônicas, né? O carbono está fazendo 4 ligações simples com 4 átomos de cloro, e ele tem, então, a geometria tetraédrica, as 4 são ligantes, então a geometria da molécula é tetraédrica. 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes, igual a geometria tetraédrica. O NH3, ele tem um nitrogênio fazendo 3 ligações simples com o hidrogênio, mais um par de elétrons não compartilhado aqui. 4 nuvens eletrônicas, as 3 ligações, mais esse par de elétrons. Então, a geometria das nuvens é tetraédrica. Mas a geometria da molécula, como só tenho 3 ligantes, ela é piramidal. Então, 4 nuvens eletrônicas e somente 3 ligantes, geometria piramidal. E por último, quando a gente tem aqui H2O, a gente tem o oxigênio fazendo 2 ligações simples com o hidrogênio e mais 2 pares de elétrons não compartilhados. A gente tem um total de 4 nuvens eletrônicas, mas só 2 delas são ligantes. Então,
a geometria desse cara aqui é uma geometria angular. Então, 4 nuvens eletrônicas, 2 ligantes, geometria ela é angular. Então é isso, gente. Sempre quando a gente quiser determinar a fórmula, a geometria molecular de uma substância a partir da fórmula eletrônica, né? Se a gente só tem a fórmula molecular, primeiro a gente tem que fazer a fórmula eletrônica, né? Que é aquilo que a gente aprendeu algumas aulas atrás. Ver quantas ligações são, se são simples, são duplas, são triplas, se tem elétrons não compartilhados. A partir do momento que você faz isso, a gente vai olhar quantas nuvens eletrônicas existem ao redor do átomo central, primeiro, para saber qual que é a geometria dessas nuvens eletrônicas, e depois a gente vai ver o número de ligantes. Né? A gente tem 6 casos diferentes ali, são 5 geometrias, né? Porque angular aparece 2 vezes, então a gente tem 5 geometrias diferentes para lembrar nesses 6 casos específicos. Nos exercícios tem alguns que são mais fáceis, que é só a gente identificar, já tem ali a molécula desenhada, é só a gente identificar qual a geometria. Tem outros que a gente tem que fazer todo esse processo de ver quais são o número de nuvens eletrônicas, o número de ligantes e identificar todas identificar todas as geometrias. Beleza, gente? Então por hoje é só. A gente se vê aí durante as lives durante a semana e qualquer dúvida, tamo aí. Falou, gente. Abraço.